Voltamos, estamos de volta para a nossa segunda parte da aula de dosimetria de pena. Estamos falando de circunstâncias agravantes. Lá no código, estamos no artigo 61, já tratamos de reincidência. Vamos passar então para o inciso 2º. E ele diz assim: ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil ou torpe agravam a pena na segunda fase. Vamos descobrir então o que é o motivo fútil e o que é o motivo torpe. O motivo fútil, pessoal, já dei um exemplo agora há pouco para vocês, é aquele motivo banal, motivo desproporcional. O crime foi cometido por um motivo desproporcional. Vamos pensar aqui numa briga entre duas pessoas e uma vai lá e quebra o dente da outra. E aí a briga foi por causa de discussão de futebol. É um motivo fútil, é um motivo desproporcional. Então, nesse caso, pode vir a incidir a circunstância agravante. Então, quando eu falo fútil, ele é desproporcional, é uma futilidade. Uma coisa que não precisava ter acontecido. Isso é futilidade. Torpe já é diferente. Torpe revela torpeza, maldade, repugnância. Um motivo torpe é um motivo repugnante, que causa nojo, que causa aquela sensação horrível. A filha que mata o pai por causa de herança, a filha que mata o pai, o filho que mata a mãe, o marido que mata a mulher porque não fez janta, a mulher que mata o marido porque... Enfim, são circunstâncias que causam essa ojeriza, essa sensação de desumanidade. Esse é o motivo torpe. Motivo fútil desproporcional e o motivo torpe é aquele que causa horror. Continuando, depois, a linha B, lá do artigo 61, inciso 2º, vai dizer: quando o crime é cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui nós chamamos na doutrina de conexão teleológica. Conexão significa os processos vão ser julgados juntos, conexos. Então aqui agrava quando um crime for praticado para assegurar que outro crime seja praticado. Aqui, ou ocultar que aquele crime seja praticado ou assegurar a impunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Mata o marido para estuprar a mulher. Aqui seria um exemplo de garantir a execução. Primeiro eu tenho que matar um para estuprar o outro. Lá no próxima linha, na D, está falando. São circunstância agravante quando comete o crime para facilitar a execução, já falamos. Depois, a traição de emboscada mediante dissimulação ou recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Quando esse crime é cometido, pessoal, então, em uma dessas circunstâncias, a traição. O que é a traição? A traição, ela nunca vem de uma pessoa que a gente não confia. Só trai quem a gente confia. Então, eu pressuponho que existiu uma relação de confiança e essa confiança foi traída. Então, a pessoa se aproveitou de uma confiança prévia para praticar o crime. Então, o grau de reprovabilidade dessa conduta é maior, então a pena vai ser agravada aqui, se for a traição. De emboscada. Emboscada é peguei de surpresa, peguei escondido. Mediante dissimulação. Dissimular é disfarçar. Eu me visto de agente da Sabesp, um crime estava acontecendo até bem pouco tempo atrás, batia na porta das pessoas, falava, Sabesp. Aí ia lá, a pessoa estava paramentada, uniformizada e entrava na casa das pessoas para cometer o crime. Mas, na verdade, ela usou uma dissimulação, ela enganou aquela pessoa com um disfarce.
ou qualquer outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Qualquer outro recurso em que a capacidade de se defender seja diminuída, também vai agravar a pena. Imagina, você matar uma pessoa que estava de costas, ou que estava dormindo, ou, enfim, qualquer circunstância que dificulte ou diminua a defesa daquela pessoa é uma circunstância que agrava. Depois, D, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou qualquer outro meio insidioso. Quando fala insidioso, é escondido. Vou colocar lá um veneninho no copinho e vou servir, a pessoa não vai nem saber. Ou cruel, que podia resultar de perigo comum. Olha só, aqui o legislador fala e veneno, emprego de veneno, fogo, explosivo ou tortura. O veneno é insidioso, significa que esse veneno tem que ser dado sem que a pessoa saiba que ela está tomando veneno. O meio de fogo, explosivo ou tortura é meio cruel. Então o legislador fala aqui, ó, ou outro meio insidioso, ele deu o exemplo do veneno, ou meio cruel, ele deu o exemplo do fogo, explosivo ou tortura. Então, se tiver outra forma de cometer o crime que seja cruel ou que seja escondida, o legislador abriu então aqui para outras possibilidades. E a linha E ainda agrava a pena. Quando? Quando ela é praticada contra ascendente. Ascendente é o que nos acende, né? Ele vem antes da gente. Se eu mato pai, mãe, avô, bisavô, qualquer um na linha reta é ascendente aqui. Então, matei o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, agrava a pena. Descendente, filho, neto, trisneto, tataraneto. Irmão pode ser irmão só parte de pai, só parte de mãe, ou ambos, considerado irmão. Ou cônjuge. Então, matar ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Vejam, cônjuge aqui eu não posso estender para a namorada, eu não posso estender para o companheiro essa linha E. Lembrem-se, eu não posso usar analogia em malam partem. Lembra o que é analogia? Analogia é eu colocar alguma lei onde não tem. Aqui não estendeu para o companheiro. Então, não cabe eu piorar a vida do réu se não está escrito aqui. Então, essa linha E é só ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais para falar aqui que está me fugindo. Aqui, então, vamos voltar lá. Quando eu falo que agrava a pena se tinha abuso de autoridade prevalecendo das relações domésticas, significa relações particulares, familiares, em que o pai ou a mãe ou alguém tinha autoridade ali sobre aquela pessoa. Marido tem autoridade sobre a mulher? Não, marido já vai cair aqui nas relações domésticas ou familiar. O núcleo da família, então, ele é protegido pelo código. Não é porque você mora na mesma casa que uma pessoa pode te dar uma machadada na sua cabeça na calada da noite. Então, essa agravante aqui da linha F, ela vem para proteger as pessoas que estão sob o mesmo teto. Pode ser relação de hospitalidade, convidou para dormir em casa uma semana, ou já mora sob o mesmo teto, não importa. Quando a gente dorme, a gente diminui a vigilância. Por isso que esse artigo aqui ele veio para mostrar. Pode ser que more junto, pode ser que seja uma convivência só esporádica, vai estar aqui vai cair nesse inciso F como qualificadora. G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui eu posso colocar professor, padre, pastor, médico, qualquer um aqui que tenha usado o poder dele para cometer o crime. Contra criança,
contra maior de 60 anos. Olha só, contra criança. Quem que é criança no código? Abaixo de 12 anos. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que 12 anos incompletos é criança. Maior de 60 anos. Então, dos 60 anos para frente, incide essa qualificadora. Enfermo ou mulher grávida. Crimes praticados contra essas pessoas, então o juiz já vai lá e valora de 1/6 a mais. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, aqui é o preso. O preso, ele tem a guarda do Estado, então ele tem a imediata proteção. Se ele cometeu um crime tendo a guarda, que esse crime aqui vai ser qualificado. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Vejam, situações totalmente extraordinárias em que as pessoas usam para praticar crime. Eu vou, por exemplo, está tendo aí um burburinho de que as pessoas estão se aproveitando dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. E aí elas estão batendo na porta das pessoas para falar sobre a doença e dar a vacina antigripe. E elas estão se aproveitando dessa situação. Incidiria aqui para furtar, para roubar. Nesse caso, tem essa agravante aqui, ó, do inciso da linha J. E depois, a L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada significa a pessoa não tem coragem de praticar o crime, então ela vai lá e bebe para ficar. A gente sabe que a bebida ela rompe o freio moral. Quando a gente fica bêbado, a gente fica um pouco mais alegrinho, né? Então a gente não tem aquele freio, aquele medo de fazer as coisas, né? De talvez o que vão pensar e tal. E quando bebe, toma coragem. Volta e meia a gente vai nas audiências e o cliente está totalmente bêbado. Por quê? Está com medo de ir no fórum. Então ele bebe para ir lá para participar da audiência um pouco mais relaxado. E aqui essa agravante de pena, ela vai servir exatamente para aquela pessoa que se embriagou, se entorpeceu, qualquer substância que entorpeça, não precisa ser só bebida alcoólica, para praticar o crime. Vamos lá. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Concurso, lembre-se, mais de uma pessoa. Artigo 62. A pena ainda será agravada em relação ao agente que promove, organiza a coordenação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes, é o cabeça ali da gangue. Coage ou induz a outrem a execução material do crime. Esse ele usa a outra pessoa, obriga a outra pessoa a praticar o crime. Ele vai responder de forma agravada e a outra pessoa pode não responder por nada, se ela foi coagida. 3. Instiga ou determina. Instiga faz nascer a ideia na cabeça da pessoa, ou determina, manda. A cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Aqui a pessoa ela manda um incapaz, seja ele deficiente mental, inimputável, praticar o crime. Ele vai faz nessa ideia na cabeça dela, ou ele obriga ou uma criança ir lá furtar, que nesse caso aqui a gente pode enquadrar no sujeito à sua autoridade, ou um incapaz, vai responder pelo crime qualificado. Inciso 4º do 62, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui, no inciso 62, a pessoa está participando só para receber um dinheiro, aqui é o mercenário, ele está praticando e a intenção dele é receber dinheiro, ele vai ter sua pena, então, qualificada. Essas, então, pessoal, com a reincidência, são as causas que qualificam o crime. Eu chamo o crime de qualificado, então, quando ele está dentro dessas circunstâncias. Se ele estiver no artigo 59, eu vou dizer que ele é um crime circunstanciado. Mas se ele estiver aqui no 61 e 62, ele é o... Não, falei besteira.
Quando ele tiver no artigo 61, ele é um crime agravado. Qualificado é quando muda a pena. Desculpa, pessoal, podia gravar o vídeo de novo, mas já estou 15 minutos aqui, é perder tempo. Desculpa, volta. Eu tenho que falar tecnicamente qual que é o nome iuris, né? Quando ele tem uma circunstância valorada, a gente fala que ele é um crime circunstanciado. Quando ele tem um crime, quando o crime, por exemplo, existe uma valoração do juiz na segunda fase, eu vou dizer então que ele é agravado. Então eu tenho uma agravante. Opa, mas que agravante é essa? Vou lá no 61 saber se existe essa agravante. Se não, o nomezinho pode ser qualificado, quando muda a pena em abstrato, ou circunstanciado, mas não é agravado. Vamos ter também, além dessas agravantes genéricas, nós podemos ter agravantes fora aqui na parte especial do Código Penal. Mas por enquanto vamos ficar aqui com essas agravantes genéricas aqui. Na próxima aula, nós vamos falar das circunstâncias atenuantes, no próximo bloco que eu já volto, nas circunstâncias atenuantes. E por fim, é mais simples, nós vamos falar das causas de aumento e diminuição de pena. Até lá, pessoal. É rapidinho. Vamos terminar isso aqui. Um beijo.